Um grito expande-se, e o corpo que o produziu torna-se múltiplo. Cada um de seus órgãos se oblitera na imensidão do mundo. A reverberação do sentido de agonia incorpora o mundo, que por sua vez incorpora o homem agônico. Edvard Munch comporia esse quadro muitos anos antes de 1911, quando a revista Der Sturm denominaria o movimento nascente na Alemanha de expressionismo. Bom dia, gente. Hoje, então, nós estudamos a segunda vanguarda do bimestre, que se chama o expressionismo. Então, vamos lá. A pele já não é fronteira. Antes é união entre o mundo e sua expressão. O sofrimento do corpo é levado a vibrar até a explosão de intensidade e, a partir de então, resta somente movimento, linha, curva. Essa fotografia que vocês estão vendo foi tirada de uma dança da dançarina e coreógrafa Mari Wigman, uma bailarina expressionista alemã. Eu coloquei aí para vocês verem o documentário, infelizmente está em inglês, o documentário sobre ela. A transfiguração e o horror, gente, são a expressão da intensidade, a intensidade que nós já havíamos falado na primeira aula, que nossos olhos não percebem. Então aí vocês têm uma cena muito famosa do filme O Gabinete do Dr. Caligari, que é considerado o filme mais expressivo do expressionismo, em que o cenário todo é deformado de acordo com a atmosfera de horror que permeia o filme todo. E esse personagem aí é o sonâmbulo assassino. É um filme de terror, afinal de contas, e a expressão, como vocês podem ver no rosto dele, é extremamente acentuada para dar a entender esse horror. Então, a transfiguração e o horror são a expressão da intensidade que os nossos olhos cotidianos não percebem. Então, é tudo exagerado, tudo tornado muito intenso para que a gente veja a intensidade do horror que está escondida no nosso cotidiano. Da mesma forma, a dança do Totem, que é uma dança coreografada pela Mari Wigman também. Como vocês podem ver aí, as expressões das máscaras são muito marcantes. Na expressão intensa, a ilusão de separação entre o homem e o mundo é quebrada. Os dois, ser humano e mundo, são parte um do outro por meio de sua expressão. Então aí vocês podem ver o coro da Mari Wigman incorporado na coreografia como, por meio das mãos, há uma incorporação entre mundo e homem, ou mundo e ser humano, e todos fazendo os mesmos movimentos também são expressos de uma maneira coletiva e não mais individual. E a próxima fotografia é a dos dedos, um ensaio fotográfico feito pela fotógrafa Charlotte Rudolph sobre as expressões da Mari Wigman. Os dedos, extremidades do corpo, unem a pele, fronteira do corpo, e o restante do universo em sua intimidade. Então, gente, o que é comum em tudo isso que a gente viu? A expressão é muito intensa. Então, se eu disse na primeira aula que a intensidade
é uma característica marcante de todas as vanguardas e do modernismo de modo geral, o expressionismo talvez leve isso ao extremo. A expressão é a intensidade daquilo que nós não vemos normalmente. E os dedos, aí na Mary Wigman, as mãos, os braços, têm uma importância muito grande, porque eles são a extremidade do corpo, eles são o máximo da expressão. Eles fazem com que o corpo se una ao restante do mundo, se una às outras pessoas também. Um esclarecimento, aqui mais fotografias dos dedos. Esse filme, Nosferatu, foi lançado 2 anos depois do Gabinete do Dr. Caligari e é também considerado um filme expressionista. Também é um filme de horror, de terror. Então vocês têm aí o vampiro Nosferatu flexionando os dedos e a gente só vê a sombra dele no exagero, como é próprio do expressionismo, nessa intensidade muito forte. As cores, até as cores do filme é preto e branco e as próprias cores são usadas para dar intensidade, né? Então aí o contraste muito grande do preto com o restante. A sombra do Nosferatu aqui novamente e as mãos dele esticadas no efeito especial. Vocês pensam que isso aqui era a década de 20 e já se usava esses efeitos especiais muito bem elaborados. Vejam os dedos, então, do que eu falei antes. Os dedos como a máxima expressão do corpo e a forma de unir o corpo ao restante do mundo, a forma expressiva, a máxima expressão do corpo. Bom, vou deixar vocês com a fotografia da Mary Wigman, enquanto a gente faz um esclarecimento. O termo expressionismo é talvez o nome das vanguardas com maiores diferenças entre suas manifestações. Isso se dá porque, apesar de a revista alemã que eu falei no início, a revista A Tempestade, que eu falei em alemão, Der Sturm, apesar de essa revista ter tomado o nome para si em 1911, o nome expressionismo, muitos críticos chamaram expressionistas os artistas mais diversos. Então, o que a gente chama hoje de vanguarda, na época, principalmente na Alemanha, tudo era chamado de expressionista. Por isso há uma larga confusão quanto ao que seja artista impressionista. Mas para os fins dessa aula, então, os artistas expressionistas que a gente viu seriam considerados expressionistas stricto sensu, expressionistas mesmo. Então, principalmente a Mary Wigman e os cineastas dos filmes mostrados. Há outros, inclusive muito consagrados, que a gente não citou, porque eu escolhi uma linha temática aí para apresentar para vocês. E, por fim, em síntese, quais são as características desses artistas que eu apresentei? Eu diria que são expressão e intensidade, a intensidade que eu já tinha dito na primeira aula sobre modernismo. Então, a expressão, ela, por isso o nome, né, expressionismo, ela marca a intensidade daquilo que os olhos não podem ver. O exagero é a busca contra o naturalismo para dar essa expressão maior, essa expressão exagerada. E a quebra da ilusão, da separação entre o ser humano e o mundo. A união entre os seres humanos, uns com os outros e com o mundo, por meio da sua expressão que se expande, como a gente viu no grito. O grito se expande para o restante do mundo e o ser e o homem, o ser externo, o mundo e o homem, se fundem numa coisa só. Da mesma forma, ali nas danças da Mary Wigman e nos filmes. Então é isso aí, gente. Expressionismo. Um grande abraço para vocês.